experiência extremamente fértil acontecendo no Brasil nos últimos anos, que é o fenômeno do uso do audiovisual dentro das salas de aula das escolas formais, das escolas públicas, das escolas particulares, dentro das salas de aula de quaisquer disciplinas, de diversas disciplinas. Se antes, como eu falei na primeira aula, essa questão do uso do vídeo estava mais circunscrita às ONGs, ao terceiro setor, de uns anos para cá, isso invadiu as escolas. E invadiu as escolas de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito interessante. Isso acontece quando? Quando há uma percepção dos professores das mais diferentes disciplinas de que o vídeo hoje ele está tão democratizado, ele é tão acessível, tanto sua produção quanto a edição, dentre o universo dos jovens, que, de alguma maneira, aquilo que era fundamental nos anos 2000, que era ensinar a operar a câmera, ensinar a editar, isso hoje em dia está dado. Os estudantes já gravam, os estudantes já editam. Então, como nós, como professores, podemos hoje nos tornar, né, provocadores da realização de vídeo? É isso que todo mundo acabou se dando conta, né, de que, na verdade, o potencial do uso do audiovisual na sala de aula, hoje ele já está lá, né, não depende da gente. Eu costumo brincar com os professores nas formações que eu faço, que não adianta o professor hoje tentar entender mais de vídeo do que seus estudantes. Na verdade, ele tem que aprender com os estudantes, né? Muitos professores mais velhos, de outras gerações, têm dificuldade de pegar o celular e aprender a editar. E muitas vezes é o estudante que ajuda o professor a aprender a usar aquele software, aprender a usar aquele aplicativo, né? E eles se tornam parceiros. E isso é uma coisa que a gente aprendeu desde o terceiro setor, né? Que quando você traz o estudante para ser parceiro do professor, ele se sente empoderado, ele se sente feliz e ele ensina, ele ajuda, assim, como quase como se ele estivesse dando um presente e ganhando um presente, né? É um processo que é muito comum e muito enriquecedor. Hoje essa experiência, ela está não apenas dentro da sala de aula, né? Se a gente olha para as escolas, existem, né, as situações em que os professores estão usando isso em sala de aula e continua existindo a experiência do contraturno, né? Durante alguns anos teve aquele projeto Mais Educação, que permitia, né, que as escolas contratassem professores para isso. Existem ainda ONGs que fazem parceria com escolas, projetos ligados ao Sainte-Anne Jeunesse, que é o projeto do Alain Bergalat, na França, que traz professores de cinema para dentro das escolas, projetos como o Cinema para Aprender e Desaprender, ou Inventar com a Diferença, que são projetos lá do Rio de Janeiro, que também ainda fazem projetos muito sólidos dentro da sala de aula, dentro e fora da sala de aula, mas trazendo esse know-how dos cineastas, e o Modelar, projeto de Porto Alegre, né, de alfabetização audiovisual, que há décadas vem trabalhando em diferentes instâncias e formações de diferentes níveis, inclusive universitário, para professores utilizarem o vídeo dentro da escola. Então ainda existem muitos tipos de inserção do audiovisual dentro da escola. Eu vou me focar aqui um pouquinho em algo que é, vamos dizer assim, talvez o pulo do gato dos últimos anos e que depende menos do terceiro setor. Então talvez aqui trazer uma nova perspectiva, que independe de uma ONG vir, ou até mesmo do poder público vir, né? É algo que o professor pode fazer sozinho. Em São Paulo, eu venho oferecendo formações para professores da rede pública há alguns anos já, em que eu trabalho essa chave, né? Uma chave em que o poder público traz a formação, traz o processo formativo para que o professor aprenda a usar essa ferramenta. Mas, no fundo, a coisa pode acontecer por si. Basta o professor querer e ele sozinho em sala de aula pode trazer essa experiência para dentro da escola. Em primeiro lugar, é legal falar um pouco sobre quais são os superpoderes, né, que é legal um professor ter se ele quiser utilizar o vídeo em sala de aula. Bom, ter repertório em audiovisual é uma coisa bacana. Ver filmes, ver séries, ver webséries, né? Assistir analisando, ler textos que ajudem a aprender a analisar, né? Ter um repertório analítico sobre os filmes, conseguir perceber as ferramentas que são usadas, né, nos filmes para criar efeitos emocionais, para criar efeitos técnicos, né? Então, quanto mais o professor ou a professora investiga a linguagem audiovisual, claro, mais ele vai ter a ensinar, mais ele vai ter a trocar, né, com os seus estudantes. Outras coisas legais, né, que o professor pode fazer é promover o desejo, né, por
produzir vídeo, criando um cineclube na escola, ou estimulando a existência de um cineclube da escola, fazendo um concurso dentro da escola de vídeos junto com a diretoria, com a coordenação. Quer dizer, tem uma série de superpoderes, né, que os professores podem ter, professores e professoras podem ter, que ajudam e estimulam, né, que esses estudantes, de uma maneira geral, se interessem mais por audiovisual. Acho que, de todo modo, ter repertório e aprender a analisar filmes talvez seja o mais importante, né? É difícil você querer trabalhar com audiovisual na sala de aula se você mesmo não é um apaixonado por isso. E aí, quando eu digo apaixonado, não significa ser um cinéfilo que viu tudo, né? Que tem um repertório gigantesco, viu todos os filmes do Glauber Rocha ou todos os filmes do cinema alemão. Não é isso. Eu, inclusive, brinco com meus alunos quando eles viram pra mim e falam assim: mas professora, você não viu aquele filme do Godard? E eu falo: pô, Godard tem dezenas de filmes, eu vi vários, mas eu não sou uma enciclopédia, né? Eu não sou obrigado a ter visto tudo, é impossível ter visto tudo. E acho que vocês podem se sentir assim também. Vejam muitos filmes, mas não sintam-se cobrados a saber tudo sobre a história do cinema, ou ter visto todos os filmes brasileiros ou estrangeiros. O importante é que vocês tenham visto bem aquilo que vocês viram, né? Que vocês vejam com paixão, que alguns filmes vocês vejam várias vezes e leiam sobre eles, para que possam perceber as ferramentas de linguagem que existem. Enfim, quanto mais repertório e mais capacidade de análise de filmes que vocês tiverem, melhores provocadores vocês podem se tornar. Outro superpoder interessante que professores e professoras podem desenvolver e que ajudam nesse sentido é gravar e editar no próprio celular. Isso é algo que você pode começar a fazer gravando o aniversário do filho, da mãe, um Natal, um evento em família, e aí depois dar aquela editada, botar uma musiquinha, mandar no grupo de WhatsApp, quer dizer, começar a brincar com essa ferramenta para ter um pouquinho mais de familiaridade com as suas funcionalidades. Significa que é você que vai ensinar isso para os estudantes? Olha, sinceramente, não creio, porque os estudantes, em geral, fazem isso sozinhos, né? Mas, se você também tem esse conhecimento, a sua troca com os estudantes acontece em outro nível. Eu sei que para alguns e algumas, parece que esse bonde já passou, né? Não tenho mais idade para isso, parei no VHS, eu ouço isso muito nas formações que eu dou. Mas eu tenho tido essa experiência também de que muitos professores das mais variadas idades, inclusive os mais velhos, que estão há mais tempo na docência, quando descobrem como fazer, percebem que na verdade é tudo muito intuitivo e que no fundo é um aprendizado que também para eles vai para além da sala de aula. Acaba virando um brinquedo, uma coisa divertida para se fazer em casa, para se fazer com a família, né? Uma ferramenta, por exemplo, que os estudantes gostam muito e que muitos professores e professoras, quando descobrem, se apaixonam, é o stop motion, por exemplo. Né? Se você entra nas lojas de aplicativo, tem um monte de aplicativo de stop motion gratuito, em que você aprende a fazer pequenas animações que podem ser de massinha, que podem ser com objetos, e que são coisas gostosas de fazer, gostoso de uma avó fazer com o neto, da mãe fazer com o filho, né? De ensinar as crianças a fazer. Quem é muito metódico, tem esse tipo de inteligência, né? Mais metódico, porque stop motion demora, tem que tirar um monte de foto, né? Mas é um método super gostoso. E hoje em dia, esse tipo de coisa, você não precisa de um professor para aprender. Você entra no YouTube, coloca lá tutorial stop motion, e vão aparecer centenas de tutoriais que podem te ensinar a fazer stop motion de uma série de maneiras, inclusive tutorial para aprender a usar o aplicativo que você escolheu, ou review que eles falam, né, de diferentes aplicativos para você escolher qual que é o mais intuitivo, que você vai gostar mais. Então, aprender a mexer com as ferramentas é um caminho muito interessante para você se aproximar dos seus estudantes e também para se divertir, porque sinceramente é um universo muito gostoso. Quando você se aproxima dele, pode ser que você descubra aí uma paixão que você nem sabia que você tinha. Uma linguagem que é muito interessante de usar dentro da sala de aula é a linguagem do minuto. Já faz muitos anos que eu trabalho num projeto chamado Minuto Escola, projeto do Festival Internacional do Minuto. É um projeto através do qual, inclusive, eu trabalho com essa formação para professores da rede pública lá da cidade de São Paulo, e já fizemos em outros estados também, para professores da rede estadual, né? Então, assim, é um projeto que já há muitos anos vem promovendo esse tipo de linguagem dentro da sala de aula. Eu gosto de falar do formato minuto porque ele tem algumas especificidades muito interessantes. Uma é a facilidade, né? Fazer um vídeo de 1 minuto, ele exige uma habilidade maior no pensamento e na reflexão do que na própria execução. E isso dentro de um universo escolar em que as aulas têm 45 minutos, 50 minutos no máximo, então que as coisas precisam acontecer com uma agilidade enorme, o formato minuto ele é muito interessante. O festival, inclusive, promove
pequenos concursos que são voltados a professores das redes formais, né, pública e privada, até inclusive divididos nas suas disciplinas, minuto português, minuto história, minuto ciências, né, em que os professores podem escrever seus trabalhos e concorrer com outros professores do país inteiro, inclusive por prêmios, troféus e tal, que é um negócio que é estimulante, né, para o professor produzir e ter aonde entregar. E para os estudantes, então, dezenas de concursos com os temas mais variados. O Festival do Minuto é um barato, tem um monte de tema divertido. Às vezes até a partir do tema que é proposto você já faz o vídeo. Ou você faz um vídeo e depois descobre que tem um tema que tem a ver com o seu trabalho. Então quando você promove a realização de vídeos de minuto na escola, é legal porque coloca um objetivo, sabe? O estudante já sabe que ele tem para onde mandar. E é um festival permanente, ele não tem uma data. O ano inteiro você pode mandar para lá. E é um formato que eu gosto de promover e sugerir que os professores e estudantes utilizem, porque de fato ele tem uma facilidade de realização e ele tem uma meta, né? Ele tem aonde ser exibido. Uma especificidade legal do vídeo do minuto, por exemplo, é que dificilmente ele vai envolver a produção de um roteiro. Normalmente, o desafio, no caso do Festival do Minuto, é ter uma ideia, né? É chegar em uma ideia legal. Uma boa ideia, que normalmente envolve manipulação de tempo, manipulação de espaço, e essa ideia conduz, né, à realização de algo que muitas vezes demorou mais tempo para pensar do que para executar propriamente. Então, por exemplo, um formato interessante para usar o minuto enquanto formato na escola é, por exemplo, exibir uma série de vídeos de minuto que você escolhe lá no site do festival e que tenham a ver com o que te interessa, né? E depois de exibir, fazer com que os estudantes façam uma espécie de engenharia reversa e tentem entender como que o realizador chegou naquele resultado. Inclusive no site do Minuto Escola tem muitos vídeos em que logo depois do vídeo tem uma fala ou do Marcelo Massagão, que é o diretor do festival, ou do próprio realizador contando como ele fez aquele vídeo. Então a partir desse processo meio de engenharia reversa, né, de você entender como aquilo foi produzido, os estudantes em geral percebem o potencial que a linguagem tem e se encaminham por aí. É só uma ideia, é só um caminho, existem muitos outros, mas acho que é legal compartilhar porque essa é uma experiência que vem sendo muito bem sucedida em São Paulo, né? Um projeto no qual eu gosto muito de trabalhar e que eu apresento aqui para vocês por saber que é um formato que funciona, né? Que tem muitas perspectivas de sucesso. Um outro formato que tem feito muito sucesso e que eu vou colhendo experiências conforme vou dando essas oficinas e cursos voltados para professores e professoras é o uso do audiovisual por diferentes disciplinas dentro da sala de aula. E aí, quando eu falo diferentes disciplinas, eu estou falando de matemática, eu estou falando de ciências, eu estou falando de tudo quanto é disciplina, que muitas vezes parece contraintuitivo, né? Imaginar que o vídeo possa ser utilizado. Como que esse uso vem acontecendo? Bom, tem de todo jeito, né? Você tem, por exemplo, aula de informática, né? Ou aquela sala de informática, ou aula de biblioteca, em que os professores e professoras propõem a realização de stop motions. Aí, claro, isso tem mais cara de oficina de cinema. Aliás, oficina de cinema é algo que ainda rola muito nas escolas, dentro do curso de artes, por exemplo. Onde cabe, né, ter vários encontros e fazer um negócio que dura mais tempo. Mas quando você pensa nas disciplinas mais tradicionais, matemática, português, história e tal, como que isso tem aparecido com muita frequência? Através da promoção de atividades em que o vídeo surge como uma das opções para a entrega daquela atividade. Então, por exemplo, o professor de História propõe um trabalho sobre as rebeliões regenciais. E aí ele diz, olha, vocês podem fazer uma apresentação, vocês podem fazer um trabalho escrito e vocês podem fazer um vídeo. E o que acaba acontecendo? O professor não precisa ensinar como fazer um vídeo, ele não precisa dar aula de vídeo. Simplesmente no dia da entrega, alguns grupos entregam em vídeo. E eles fazem sozinhos, eles gravam sozinhos, eles editam sozinhos e, no processo de realizar esses vídeos em grupo, eles aprendem tudo aquilo que eu falei para vocês na aula 1. Né? Eles acabam passando por todo esse processo empírico, de experimentação, de aprender a ouvir, a falar, a fazer críticas. Então, promover isso dentro das disciplinas que você tem trabalhos em grupo é algo que acontece assim, ó. Né? E sempre que eu falo disso nos cursos, depois eu tenho o retorno dos professores de que eles tentaram, às vezes meio incrédulos, achando que os estudantes não iam escolher essa opção, e um monte, metade, né, diversos deles acabam escolhendo a opção de fazer em vídeo. Além disso, existem formatos, né, que você pode variar, quer dizer, quando a gente fala que o estudante pode entregar
um trabalho de história em vídeo, muitas vezes o que ele vai fazer é fazer algo parecido com um documentário, ou com o que eles conhecem como documentário em geral, que é o Globo Repórter, né? Aquela coisa meio jornalística. Mas se você propõe algo que tenha uma outra linguagem, também acaba acontecendo da coisa seguir um outro caminho. Então, por exemplo, você pode pegar em português um livro que é o livro do vestibular, ou o livro que está sendo trabalhado ali com os estudantes. Você pode propor, por exemplo, que ele pegue um texto onde não existem diálogos, e sim um discurso indireto, né? O autor vai contando o que o personagem falou, mas sem ser dois pontos travessão, e sugerir que os estudantes transformem aquilo em diálogos. Transformem algo que não tinha diálogos em diálogos. E que façam, por exemplo, as vozes desses diferentes personagens como se fosse uma radionovela, né? E aí, imagens, por exemplo, sei lá, pega o Vidas Secas e pega imagens do sertão e constrói uma coisa que a gente chama de fotofilme com imagens do sertão e em off, né, só a voz de diferentes pessoas lendo os diálogos que foram criados a partir do livro, por exemplo. Em história, dá para também, por exemplo, criar existe uma coisa que a gente chama de narrativa epistolar, ou videocartas, e propor, por exemplo, que, sei lá, um personagem, ele desapareceu numa guerra, e aí ele manda uma carta para casa contando o que aconteceu, só que isso tem que ser uma videocarta. E nessa videocarta entram imagens que ele pesquisa na internet, e a voz dele, em off, né, como se fosse a leitura da carta, contando o que ele viveu. Para ele poder contar o que ele viveu, ele vai ter que pesquisar sobre a guerra e dizer onde esse personagem está, o que ele está vivendo, pelo que ele passou. E aí pronto, você tem um vídeo que está a serviço daquele conteúdo. Em matemática, uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, você ensina a fazer o stop motion, pede que os estudantes façam o stop motion. E aí, para ele poder criar os bonequinhos de massinha, por exemplo, de um personagem, você pede para eles fazerem uma escala. Então, por exemplo, é uma criança e um adulto. O adulto tem 1,80 m, a criança tem 1 metro. Então, assim, se na vida real eles têm 1,80 m e o outro tem 1 metro, de que tamanho eles têm que ser na animação de massinha para que eles correspondam a essa mesma escala? Então você pode trazer elementos, né, no vídeo que depois você possa depreender deles conteúdos. Em física, você pode colocar uma câmera na quadra e pedir para os estudantes correrem de um ponto até o outro. E aí calcular o tempo que cada estudante levou para ir de um ponto até o outro. Trabalhar questões como aceleração, mesmo as coisas de balística, né? Jogar um elemento no espaço, fazer uma cesta de basquete e depois calcular o tempo, calcular a angulação. Tem uma série de elementos que o vídeo pode trazer que ajudam a ensinar aquilo que você está ensinando tecnicamente, só que através do aspecto lúdico do vídeo. Eu dei aqui alguns exemplos, mas para cada área as pessoas vão adaptando e ao pensar que o vídeo pode ser uma ferramenta, novas ideias surgem. Então, o vídeo ele tem um potencial que só precisa ser explorado quando você está ali bolando uma nova aula, quando você está ali se deparando com o desafio de ensinar uma coisa que de repente, pelos métodos tradicionais, pode não estar funcionando tanto quanto você gostaria. Ou quando você, sei lá, cansou de dar aquela aula e gostaria de ensiná-la de uma outra maneira. Ou, se de alguma maneira você sente que você tem uma turma que está muito desconcentrada, que precisa se envolver mais, que precisa ter mais energia, disciplina para participar do curso. Você tem uma série de motivos para te levar a esse lugar. Mas eu acho que o importante que eu queria deixar registrado é que, pela minha experiência, dando aulas para professores do Brasil inteiro há muitos anos, é que é quase que universal. Quando o professor ou a professora experimenta colocar o vídeo dentro da sala de aula, ele dificilmente para, ele dificilmente desiste, porque realmente a transformação é visível, os estudantes acabam adorando e isso vira uma paixão, uma possibilidade, um caminho que é extremamente transformador. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Abraço!